Boa noite. Boa noite. Polícia Federal faz buscas no escritório de filho do ex-presidente Lula. Ato ecumênico na Catedral da Sé marca os 40 anos do assassinato de Vladimir Herzog pela ditadura. Governo paulista quer envolver 94 escolas na reorganização da rede de ensino. Pesquisa Ibope mostra Lula, Serra, Alckmin e Ciro Gomes com rejeição superior a 50%. Pela primeira vez, eleições presidenciais na Argentina vão ter segundo turno. Terremoto mata mais de 250 pessoas no Paquistão e no Afeganistão. Terremoto de 7,5 graus deixa ao menos 135 mortos no Afeganistão. 118 pessoas morreram também no Paquistão. Em Cabul, capital do Afeganistão, edifícios foram sacudidos violentamente e pessoas tiveram de ser retiradas às pressas de casa. Muitos ainda estão desaparecidos entre os escombros. Segundo autoridades afegãs, a energia foi cortada na região perto do centro do terremoto e a comunicação é muito difícil. O epicentro do tremor foi localizado na região montanhosa de Hindu Kush, a 250 quilômetros de Cabul e perto da fronteira com o Paquistão. O terremoto, que aconteceu às 1h30 da tarde, horário local, 7 da manhã, horário de Brasília, também atingiu Islamabad e Peshawar, no país vizinho, e pôde ser sentido em todo o norte da Índia e no noroeste da China. Em Peshawar, no Paquistão, equipes faziam o resgate de centenas de pessoas que ficaram feridas depois que 2 prédios se chocaram. Em Islamabad, capital, casas e edifícios ficaram destruídos e centenas de feridos lotavam os hospitais da cidade. Em Nova Delhi, na Índia, multidões deixaram escritórios e casas depois do tremor ser sentido em vários prédios da cidade. Em Xinjiang, no noroeste da China, o abalo também foi sentido e pessoas saíram às ruas. Não houve registro de mortes, feridos ou edifícios atingidos na região. Um ato ecumênico na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, lembrou a morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado durante a ditadura militar. Há 40 anos, um protesto silencioso tomou conta da Sé. Ninguém pôde cantar ou falar. Os tempos eram duros. No meio do passeio das famílias, na Praça da Sé, no centro de São Paulo, um canto interrompeu o barulho da cidade. 30 corais juntos, 800 vozes. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Era um convite para subir as escadas da catedral e relembrar um ato que aconteceu neste mesmo lugar há 40 anos. 25 de outubro de 1975. Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura, foi preso, torturado e morto pela ditadura militar. Na tentativa de encobrir o assassinato, a conhecida foto dava a versão oficial. Vlado teria se suicidado. 6 dias depois, um ato na Catedral da Sé reuniu 8.000 pessoas e foi conduzido pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, o rabino Henry Sobel e pelo pastor James Wright. Há 40 anos atrás, a igreja tinha um silêncio estarrecedor. Hoje tem um barulho, uma grande movimentação de alegria. Há 40 anos, nessa mesma escadaria, não havia música, não havia canção, apenas o silêncio e o medo. Hoje isso aqui simboliza que é possível falar, cantar, se expressar. Dentro da Sé, uma cerimônia reuniu representantes das igrejas católica, judaica, presbiteriana e zen budista. Artistas apresentaram canções que marcaram a resistência à ditadura. Entre elas, Calabouço. Do matadouro de peixe, boi, ave e homem. E o Bêbado e a Equilibrista, que foi cantada por todos. Acho que a dor, a revolta, o ódio que eu senti aconteceu há 40 anos atrás. E que me mobilizou a fazer as coisas. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que provar para a sociedade que o Vlado tinha sido assassinado. O ato foi organizado pelo Instituto Vladimir Herzog e é um dos muitos eventos em homenagem aos 40 anos da morte do jornalista. Os desdobramentos dela ajudaram a mudar o rumo do país. A sociedade só muda se a gente se mexer, não vem lá de cima, é por baixo que a sociedade muda.
Depois da morte de Vlado, mais um suicídio forçado repercutiu muito entre a opinião pública. Desta vez, o metalúrgico Manuel Fiel Filho, preso em janeiro de 1976. Por causa deste caso, o presidente Ernesto Geisel exonerou o comandante do Exército. A ditadura começava a ruir. O ato terminou mais uma vez com as 800 vozes do grande coral e com a doce sensação de ser livre para cantar. Meu marido está aqui, ele participou desse movimento, estava aqui, foi preso na saída. Então, para nós é muita emoção. A homenagem foi excelente, ele mereceu, ele deu a vida dele para que a gente fosse livre, né? O trabalho que o Instituto Vladimir está fazendo é para que não se esqueça, já que ele é um marco da ditadura, que isso não seja esquecido, seja lembrado para as novas gerações, porque vocês não passaram nisso. Foi bonito ontem o ato na Catedral pelo exercício de tolerância, de convivência pacífica entre líderes religiosos distintos, como deve ser na democracia. Mais que um ato religioso, foi um ato político, de demonstração de repúdio a uma ditadura, a qualquer ditadura por extensão. Por isso mesmo me assustou um pouco a baixa adesão de jovens a esse ato de ontem. A Catedral estava lotada basicamente de velhos, que começaram a sua luta política lá pela década de 70 e a continuam hoje. Os jovens hoje parecem acreditar que a democracia sempre foi um dado da vida brasileira. Talvez eles não percebam que democracia se faz no dia a dia, na luta contra a intolerância, contra a injustiça. Os jovens que nasceram na democracia acham que ela é imortal. Seria uma maravilha se eles estivessem certos. Mas a história nos diz que não é bem assim. Pesquisa eleitoral Ibope, divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, revela que Lula, Serra, Alckmin e Ciro Gomes são os mais rejeitados em eleição simulada para presidente. Segundo o Ibope, o índice daqueles que dizem que não votariam de jeito nenhum em Lula aumentou de 33% em maio do ano passado para 55% agora. É a maior rejeição dos nomes testados. A rejeição a Aécio Neves do PSDB subiu de 42% para 47%. A rejeição a Marina Silva da Rede subiu de 31% para 50%. A rejeição a José Serra do PSDB subiu de 47% para 54%. A rejeição a Geraldo Alckmin, do PSDB, e a Ciro Gomes, do PDT, é de 52%. E não há dados sobre 2014. Para a disputa presidencial de 2018, apesar da alta rejeição, Lula continua sendo o candidato que tem o eleitor mais fiel. Hoje, o petista tem 23% de eleitores que disseram que, com certeza, votariam nele. Aécio Neves tem 15%, Marina, 11%, Serra, 8%, Alckmin, 7% e Ciro Gomes, 4%. O Ibope também perguntou em quais candidatos os eleitores poderiam votar. Marina lidera, com 28%. Aécio tem 27%, Serra, 24%, Alckmin, 23%, Lula 18% e Ciro Gomes 16%. No item grau de conhecimento, 24% dizem não conhecer Ciro Gomes, 19% Alckmin, 11% Serra, 10% Marina, 9% Aécio e 2% dizem não conhecer Lula. O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 21 deste mês, com 2.002 eleitores em 140 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Uma nova fase da Operação Zelotes da Polícia Federal tem como alvo o filho do ex-presidente Lula. Foram 33 mandados judiciais, 6 de prisão preventiva, 9 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para a polícia para prestar depoimento e depois é liberada. E 18 de busca e apreensão, no Distrito Federal, Piauí, Maranhão e São Paulo. Aqui na capital paulista, segundo a Polícia Federal, foram 2 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido neste prédio que fica aqui na região dos Jardins, área nobre de São Paulo. Aqui funciona o escritório da empresa de marketing esportivo LFT, do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. Segundo as investigações, uma das empresas do filho de Lula recebeu R$ 2.400.000 do escritório Marcondes e Maltoni,
suspeito de ter atuado de forma ilegal pela aprovação da medida provisória 471, que beneficiou o setor automotivo. A MP, editada pelo presidente Lula, prorrogou incentivos fiscais por 5 anos e foi aprovada pelo Congresso Nacional em março de 2010. De acordo com a Polícia Federal, as provas indicam que houve corrupção de agentes públicos para que a lei fosse aprovada. A primeira etapa da Operação Zelotes foi deflagrada em março e desarticulou um esquema de pagamento de propina a integrantes do CARF, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e responsável por julgar recursos de multas aplicadas pela Receita Federal. Segundo as investigações, foram desviados mais de 19 bilhões de reais. Hoje foram presos o lobista Alexandre Paes dos Santos, o ex-conselheiro do CARF, José Ricardo da Silva, o sócio dele, Eduardo Valadão, e 2 sócios de escritórios suspeitos de captar clientes para o esquema, Cristina Maltoni e Mauro Marcondes, vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Em nota, o advogado das empresas do filho de Lula diz que a busca e apreensão feita pela Polícia Federal nas companhias é despropositada. Segundo o texto, a Touchdown e a LFT jamais tiveram qualquer relação direta ou indireta com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Os outros detidos ainda não se pronunciaram. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da Operação Zelotes e as buscas na empresa do filho do ex-presidente Lula. A batida policial na empresa de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula, é triste e animadora ao mesmo tempo. É triste porque coloca mais um membro da família Lula da Silva de ponta cabeça nas manchetes policiais. E é animadora porque mostra que o Brasil ainda pode se solidificar como um país em que as leis, de fato, valem para todos. A operação de busca e apreensão não é suficiente para atestar a culpa de ninguém. Ao contrário, a investigação está só no começo, mas é sempre muito desconfortável. Nesse caso específico, apura-se a suspeita de compra de uma medida provisória para beneficiar uma montadora de automóveis com isenção de tributos. E a empresa do filho de Lula, especializada em marketing esportivo, recebeu dinheiro de uma consultoria que está sendo investigada por atuar nesse esquema. A juíza que autorizou a operação de busca e apreensão considerou isso muito suspeito, palavras dela, muito suspeito, que essa empresa de marketing esportivo tenha recebido dinheiro da consultoria. A movimentação da Polícia Federal levou tensão ao Palácio do Planalto. Lula fez chegar a Brasília a informação de que ficou muito irritado. É possível que nos próximos dias Lula retome a sua pregação em favor da substituição do ministro da Justiça, o petista José Eduardo Cardoso. Lula acusa José Eduardo de não controlar a Polícia Federal, como se isso fosse um demérito para o ministro. Nos últimos dias, Lula tem falado muito mal das investigações que estão em curso no Brasil. É bom que o ex-presidente vigie as palavras, porque quando as pessoas ficam muito fora de si, é mais fácil enxergar o que elas têm por dentro. Boa noite. Justiça Federal do Paraná homologa acordo de delação premiada do ex-diretor da empresa italiana Saipem, João Antônio Bernardi Filho. Réu na Operação Lava Jato, ele foi solto hoje. Bernardi estava preso desde junho e ficou detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele responde na Justiça pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a defesa de Bernardi, ele vai pagar uma multa de R$1 milhão e vai ter que devolver vários bens, inclusive imóveis e obras de arte avaliados em R$40 milhões. João Bernardi teria pago propina ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, para assegurar a contratação da Saipem na obra de instalação de um gasoduto. 311 mil alunos da rede estadual de ensino deverão mudar de escola no ano que vem. A mudança faz parte da reorganização do ensino escolar, que deve envolver diretamente 94 escolas. O governador Geraldo Alckmin diz que o objetivo é trazer mais qualidade ao ensino público. O governador Geraldo Alckmin chegou acompanhado do secretário estadual de saúde, Davi Uip. No estacionamento da Arena Corinthians, Alckmin cumprimentou mulheres que esperavam para realizar a mamografia, oferecida gratuitamente pela campanha em combate ao câncer de mama. E visitou a carreta itinerante, onde são realizados os exames.
A unidade móvel vai funcionar entre hoje e sexta-feira e deve atender 700 mulheres que se inscreveram previamente pelo site da campanha. Praticamente 900 mulheres que passaram pelos programas de carretas foram encaminhadas para tratamento do câncer de mama, seja cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. Então, além do fato de você agilizar o exame, você sai agendada para tratamento. Na conversa com jornalistas, Alckmin comentou mais uma fuga de adolescentes na Fundação Casa. 16 internos escaparam na tarde do sábado da unidade de Santo Amaro, na Zona Sul, e aumentaram para 528 o número de fugas em 2015, o maior índice em 10 anos. Uma parte significativa já foi recapturada. Amanhã, às 11h30 da manhã, nós vamos assinar a DGEM, a Diária Extra de Jornada Militar, Polícia Militar e Fundação Casa. Então você vai ter uma DGEM, uma jornada extra dos policiais militares só com a Fundação Casa. Alckmin disse também que não fechará escolas, respondendo a uma pergunta sobre a reorganização da rede estadual de ensino, proposta do governo para criar escolas de ciclo único, ou seja, onde estudam alunos da mesma faixa etária. 754 escolas a mais de ciclo único. Hoje é em torno de 1.500. Nós vamos para mais de 2.200 escolas de ciclo único. Agora, se algum prédio não tiver necessidade, nós vamos ceder para a prefeitura para que ela possa implantar o ensino infantil, que é que falta vaga para creche e falta vaga para EMEI. De acordo com a Secretaria de Educação, 94 escolas estaduais que estão em funcionamento hoje deixarão de ser utilizadas pelo governo do estado. 66 delas serão entregues para a rede municipal e o destino das outras 28 ainda é incerto. expectativa do mercado financeiro para a economia brasileira neste e no próximo ano volta a piorar. De acordo com o boletim Focus, levantamento feito pelo Banco Central, com analistas de mais de 100 instituições financeiras, o PIB este ano terá retração de 3,02%. Para 2016, o cenário também é de recessão, com retração de 1,43%. Para a inflação, o cenário também é negativo. Segundo analistas de mercado, o IPCA deve fechar este ano em 9,85%. Para 2016, eles preveem uma inflação de 6,22%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As projeções ainda devem piorar. O mercado tem sido atropelado pela realidade. É uma enxurrada de dados ruins que parece não ter fim. Daí o ajuste quase contínuo das previsões. E chama a atenção agora, principalmente, a piora do cenário para 2016. Isso mostra que não há confiança na possibilidade de o governo reverter as dificuldades políticas e conseguir implementar uma estratégia mais eficiente para tirar o país da crise. Isso hoje parece estar muito vinculado à ideia do impeachment ou até de uma renúncia da presidente, que podem não ocorrer. Sem uma mudança que gere maior entendimento político, os problemas da economia podem continuar sendo administrados aos trancos e barrancos, com boa possibilidade de agravamento da crise. O governo ainda está longe até do ajuste fiscal, que seria a condição para se começar a pensar em uma retomada do crescimento. O governo não sabe sequer o que fazer com o que sobrou das pedaladas fiscais do ano passado, com os recursos que terá de destinar aos bancos públicos para cobrir repasses feitos a programas sociais e outras finalidades. Não considerando esses recursos, o rombo já pode bater nos 50 bilhões de reais. Se o acerto ocorrer agora, o rombo pode encostar nos 80 bilhões. Dependendo de como o déficit das contas for administrado, o Brasil pode passar por novos rebaixamentos da nota de avaliação de risco. Vários fatores, como dólar, novas correções de preços administrados, alta do custo das empresas, avanço de preços agrícolas, devem sustentar mesmo a inflação em um patamar elevado. O Banco Central já não coloca mais prazo para derrubar a inflação para o centro da meta, que é 4,5%. Em vez disso, no ano que vem, o IPCA pode ficar perto do teto da meta, como o mercado já está prevendo. A recessão, por sua vez, com o desemprego, queda do consumo, da atividade, dos investimentos e da confiança, vai prosseguir mesmo.
Falando em confiança, a dos consumidores, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, teve em outubro a 4ª queda consecutiva em patamares históricos, o que está diretamente relacionado à avaliação da economia e das finanças pessoais. Confiança menor derruba mais o consumo, reforçando o ambiente recessivo. Enfim, continuamos sem um horizonte de recuperação da economia e também de acomodação da crise política. As Zelotes e a Lava Jato estão aí para colocar mais lenha na fogueira. O que temos pela frente é um cenário bem imprevisível, com sérias dificuldades do lado econômico. Eu volto na quinta. Até lá. E os paulistanos devem se preparar para uma semana de tempo instável. A previsão de pancadas de chuva todos os dias, pelo menos até sábado. E a partir de amanhã o risco de temporais aumenta. Vamos ver em detalhes agora a previsão da meteorologia com Luciana Magalhães. Um sistema de baixa pressão causa instabilidade amanhã em todo o centro-sul do Brasil. São correntes de vento que levam o ar quente para uma camada mais alta da atmosfera. Lá, a água condensa, formando estas nuvens de chuva. Sendo assim, nesta área mais escura do mapa, que pega boa parte da região sul, passando pelo sul do Mato Grosso até o sul do Rio de Janeiro, o céu fica com muitas nuvens e chove a qualquer momento. Há risco de chuva forte no Paraná e também no sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do centro-oeste e no norte do país, sol forte e calor com pancadas de chuva à tarde. E no Maranhão e também no litoral leste nordestino, chove rápido, mas neste caso por causa do calor. Máximas amanhã de 34 graus em Belém e de 29 em Vitória. Em São Paulo, tempo instável em todo o estado, com pancadas de chuva que podem ser fortes ao longo do dia. Apesar das temperaturas mais amenas, o ar fica abafado. No centro-oeste, máxima amanhã de 30 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máximas de 33 em Araraquara e de 28 em Franca. E na faixa leste, máxima de 27 graus em Sorocaba e também em São José dos Campos. Aqui na capital, as nuvens variam bastante nos próximos dias. Tanto amanhã quanto na quarta-feira, o céu pode ficar nublado e chover a qualquer momento. Máximas de 25 e 28 graus. E na quinta são esperadas pancadas de chuva à tarde e também à noite. Máxima de 26 graus. Se há uma coisa que tem de sobra em São Paulo, são os camelôs. Se cai um temporal, eles aparecem com guarda-chuva para vender. Se alguém está com sede, eles aparecem com água gelada para a freguesia. Rua 25 de março, no final de ano. Gente para todo lado que veio comprar de tudo. Eu vim comprar capinha de celular. Tecidos, todo material para fantasia. Sapatilha de balé para minha sobrinha. Calorão, entre uma compra e outra, bate aquela sede e aí quem entra em cena são eles, os ambulantes que sempre têm aquilo que o consumidor precisa. O calor vende mais que no frio. O tempo fechou e tá com cara de que vai começar a garoar? Ah, mas não dá outra. Os ambulantes que ficam nas calçadas trocam a água pelo guarda-chuva. Até porque com eles não tem tempo ruim, não. Saí do metrô, o termo de São Paulo é maluco, eu tinha que ir pro trabalho, eu estava todo arrumado para trabalhar e tive que acabar comprando um guarda-chuva na saída do metrô. E como nesse final de semana teve Enem, não faltou um ambulante vendendo aquilo que o candidato poderia ter esquecido. Olha a água geladinha, bem gelada, coca, chocolate. Esqueceu o chocolate, vem aqui. Aí eu vendo bastante, aí é um dia que eu vou aproveitar. Quem esquecia a caneta podia correr atrás da Ruth. Comprou minha caneta, passou na prova. É a caneta da sorte. O naufrágio de um barco turístico no Canadá matou 5 britânicos. Uma pessoa ainda está desaparecida. O barco de observação de baleias com 27 passageiros naufragou na costa de Tofino, na província da Colômbia Britânica. O capitão do barco mandou o pedido de socorro no final da tarde de ontem. Um helicóptero e um avião militar foram mandados para o local. 21 pessoas foram resgatadas e levadas a hospitais, todas em condições estáveis. A cidade de Tofino é um destino turístico popular entre surfistas e observadores de baleias de todo o mundo. A eleição na Argentina será decidida pela primeira vez no segundo turno. O candidato governista Daniel Scioli vai disputar a presidência com o oposicionista Maurício Macri.
O governo de Cristina Kirchner contava com a vitória de Daniel Scioli no primeiro turno, mas o líder da aliança oposicionista Frente para a Vitória e ex-prefeito de Buenos Aires, Maurício Macri, surpreendeu na reta final. Ele conquistou mais de 34% dos votos, quase encostando no peronista Daniel Scioli, que não chegou aos 37%. O terceiro colocado, o peronista dissidente Sérgio Massa, obteve mais de 21% e poderá ser fator decisivo no segundo turno, marcado para o dia 22 de novembro. A Argentina sofre com a economia estancada, uma inflação estimada em mais de 20%, baixas reservas internacionais, moeda sobrevalorizada, déficit fiscal crescente e insegurança generalizada. O resultado do primeiro turno levou euforia aos mercados financeiros. O índice Merval da Bolsa de Valores chegou a subir 6% e os papéis argentinos em Wall Street operaram com ganhos de até 21%. Um ex-comediante de televisão venceu a eleição presidencial na Guatemala por maioria esmagadora. Jimmy Morales, de 46 anos, foi eleito em segundo turno pela Frente Nacional de Convergência, partido de centro-direita, com 68% dos votos. A candidata de centro-esquerda, a ex-primeira-dama Sandra Torres, obteve apenas 32% dos votos. Os eleitores mostraram nas urnas o descontentamento generalizado com a classe política da Guatemala, em meio a escândalos de corrupção no país. Uma investigação apoiada pela ONU examina um esquema milionário de fraude alfandegária, que resultou na renúncia e prisão do ex-presidente Otto Pérez no mês passado. Jimmy Morales fez por 14 anos uma comédia popular na TV e conquistou o eleitorado com promessas de combater a corrupção e distribuir milhões de smartphones para crianças. Ele vai tomar posse no dia 14 de janeiro para um mandato de 4 anos. Uma manifestação do movimento Vem Pra Rua fecha parte da Avenida Paulista neste momento. A repórter Carla Rodeiro acompanha o ato ao vivo e tem outras informações. Olá, Carla. Olha, são cerca de 100 manifestantes do movimento Vem Pra Rua. Eles estavam concentrados na calçada do MASP e agora, há cerca de 10 minutos, eles tomaram a Avenida Paulista, que está interditada no sentido do Paraíso. O destino deles é a sede do PMDB, que fica na rua Manuel da Nóbrega, ali na proximidade da Brigadeiro Luiz Antônio. A ideia é pressionar, aumentar a pressão sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é do PMDB, a quem cabe aceitar ou não o pedido de afastamento da presidente Dilma. Eles protestam também contra o PT. Bem, há cerca de 10 dias, um novo pedido de impeachment foi protocolado. A gente vê aqui muitos cartazes, bandeiras do Brasil, cartazes contra a presidente Dilma, mas cartazes de fora Cunha não se vê por aqui, apesar da suspeita de o presidente da Câmara estar envolvido em corrupção. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla, pelas suas informações, e podemos voltar a qualquer momento ao vivo mostrando esse protesto. Em entrevista à rede TV americana CNN, a presidente Dilma Rousseff diz que a democracia brasileira é adolescente. A entrevista ao jornalista Farid Zakaria, de 5 minutos, foi gravada no dia 25 de setembro e exibida ontem. Ao ser perguntada sobre seu passado como presa política na ditadura militar, Dilma destacou que isso é parte da história do país e falou sobre a tortura sofrida no período. Superar a tortura é ser capaz de sair dela sem ódio, sem vingança e sem perseguição, mas com a firme convicção que você nunca mais poderá deixar que o seu país chegue a outra vez a praticar esse tipo de ato. A presidente também foi questionada sobre os pedidos de impeachment. O grande problema daqueles que querem meu impeachment é justamente não ter motivo. Nós temos de ter muito cuidado com essa questão por conta do seguinte: ainda temos uma democracia, eu diria, na adolescência. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes.
Em videoconferência para reservistas em setembro, o comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, abordou hipotético risco de crise social e opinou: nesse contexto, nos preocupamos porque passaria a nos dizer respeito diretamente. O general Antônio Mourão, comandante do Terceiro Exército, também em palestra para reservistas, defendeu, aspas, despertar para a luta patriótica. Depois, ao G1, Mourão disse que tratava não de convocação, mas de análise dos seguintes cenários: sobrevida do governo atual, queda controlada, renovação e caos. Túlio Milman, da Zero Hora, relatou a palestra de Mourão. A Folha, a do general Vilas Boas. Jânio de Freitas, jornalista, tem abordado tais falas e significados em meio a um faz de conta que ninguém disse nada. O que nos ensina a história? Que a República nasceu de um levante militar e político em 1889. Em 126 anos, outros 3 golpes e meia dúzia de tentativas. Os escassos 30 últimos anos são o mais longo período democrático da nossa história. Cabe à política digerir necessidades vitais da sociedade e metabolizar equívocos e erros na construção da democracia mais sólida possível. O que se vive, ao contrário, é a política da mútua avacalhação. Na disputa pelo poder, os que deveriam ser grandes se apequenam. Terminam por encurralar quase tudo no mundo binário. De um lado, porque é comum aos demais, ainda a recusa a se admitir erros políticos e morais inaceitáveis. De outro lado, como visto em seguidas agressões nas ruas, recintos, redes e mídias, os fomentadores do fascismo de sempre. Grupos apropriam-se da bandeira, hino, cores e alardeiam clichês do sem noção, com empáfia e pretensão impulsionadas por profunda ignorância. Diante de qualquer câmara ou microfone, berram slogans que se ressentem não de razões que existem e são muitas, mas de razão. São eles, e só eles e elas, são a pátria. A pátria é só deles, imaginam. Os servos devem ser mantidos em seu lugar ou expulsos. Que esses sejam em qualquer latitude e longitude ideológica, com esses não se faz um país democrático. Boa noite. O terreno onde funcionou a antiga rodoviária Júlio Prestes, na Luz, centro de São Paulo, foi invadido por movimentos de luta por moradia. O terreno pertence ao governo do estado de São Paulo. Os sem-teto chegaram de madrugada e estenderam lonas no terreno da antiga rodoviária na Praça Júlio Prestes. São cerca de 400 famílias ligadas a 5 movimentos que lutam por moradia. Logo depois que o prédio, onde funcionou também um centro de compras, foi demolido em 2010, usuários de drogas chegaram a tomar os escombros. Foi quando o governo instalou a grade de 3 metros de altura que cerca o terreno. Os sem-teto, que vieram de outras invasões ou moram de aluguel na região central, dizem que encontraram os portões abertos. A desapropriação da área custou 34 milhões de reais ao governo de São Paulo, que na época anunciou a construção de um complexo cultural com 3 teatros, museu e biblioteca. Pelo que foi anunciado inicialmente, o Centro Cultural já deveria estar funcionando desde 2013, quando o governo estipulou uma nova data para a inauguração, 2017. Só que para cumprir esse novo prazo, a obra teria de ter começado no ano passado. O terreno fica na região da chamada Cracolândia, na qual usuários e traficantes de drogas se aglomeram pelas ruas. A Estadual de Cultura, que é a dona do terreno, não se manifestou. Numa nota, a CDHU afirma que os invasores deixaram o local depois de uma reunião e fizeram uma manifestação pelo bairro. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os esforços do PT para a reconstrução da imagem. E nosso entrevistado é o vereador Paulo Fiorillo, presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo. Obrigada, vereador. Eu que agradeço o convite. Bom, vereador, que história foi essa do prefeito Fernando Haddad cogitarem a saída dele do PT por estar insatisfeito com o partido? É verdade que ele negou tudo, porém é verdade também que ele anda muito insatisfeito com a falta de repasses
da verba federal para que ele tenha mais visibilidade, possa realizar projetos em São Paulo para enfrentar a sucessão no ano que vem. Ele está de saída? Não, o prefeito Fernando Haddad vai continuar no PT, deve ser o nosso candidato à reeleição. E tem dito isso, aliás, reafirmou isso no sábado, numa entrevista a uma rádio dessa cidade, dizendo que vai continuar no PT. Mas está tendo apoio, tanto do partido como do governo federal, da presidente Dilma? Do governo federal, da presidenta Dilma, nós sabemos as dificuldades que existem. O Brasil passa por um momento difícil. Agora, a decisão do Diretório Nacional é de que a reeleição do prefeito Fernando Haddad é prioritária. Então, portanto, nós vamos atuar para reelegê-lo. É óbvio que tem dificuldades momentâneas que nós temos que superar, é natural isso. Agora, com PMDB ou sem PMDB? O PMDB está trilhando um caminho próprio. Aliás, teve uma reunião hoje que não decidiu sair do governo, mas que ainda coloca esse debate na pauta. Eu acho que o PMDB, nacionalmente, faz um movimento de distanciamento, é natural. Agora, aqui em São Paulo, nós gostaríamos muito que o PMDB estivesse junto, ou indicando o vice ou compondo a coligação. Não me parece que é esse o caminho que o PMDB optou até agora. E o prefeito também, né? Porque ele já está esvaziando o PMDB na prefeitura, tirando os espaços que haviam sido anteriormente concedidos. Então, se olharmos a quantidade de secretarias que o PMDB tem, apenas um secretário deixou a prefeitura. Subprefeituras, né? Não, então um secretário. E aí 2 subprefeituras. Isso. Agora nós temos a filha do Temer, que continua secretário, Chalita, que continua secretário, Pinotti, que continua secretária, e o prefeito afirmando que quer continuar essa relação, principalmente com aqueles que dialogam com o Chalita. Então essa é uma opção clara. E não há uma retirada só por uma questão política, há também por decisões administrativas. Bom, não vamos falar sobre Marta, candidata do PMDB, porque esse assunto eu vou tratar com o PMDB. Vamos falar com o senhor agora da pesquisa que mostrou uma espécie de evasão de prefeitos eleitos pelo PT. Muitos deixando o partido sob vários argumentos, mas muito inseguros, porque eles querem ou a reeleição ou fazer o sucessor. Vocês estão preocupados com essa debandada? Então, deixa eu contar aqui para vocês. Nós estamos fazendo um processo de filiação em massa. Só em São Paulo, nós temos 7 mil filiados que precisam passar por um batismo. Agora, no início de dezembro, nós vamos fazer um primeiro batismo, que a nossa expectativa é que pelo menos 1.000 pessoas se filiem aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E isso está acontecendo no Brasil todo. Se a gente tem a saída de alguns prefeitos, a gente também tem a entrada de outros. O PT continua sendo uma referência. A pesquisa deu 11%. A pesquisa deu 11% nacionalmente. Nós ainda não temos um dado nacional, mas tem muitos prefeitos que estão saindo dos seus partidos e entrando no PT. Isso é natural. Tem mesmo. Tem. Eu me surpreendo, porque o momento do PT é difícil. É difícil, mas o PT, Maria Lídia, é o único partido que tem uma capilaridade que nenhum outro partido tem. Vou te dar um exemplo de São Paulo. Nós temos 37 diretórios zonais que dialogam com a base todos os dias. Portanto, o PT é um partido que tem uma capilaridade que nenhum outro partido tem na cidade, no estado e no país. Bom, agora outra pesquisa que chamou atenção, a que foi publicada no Estadão, pesquisa do Ibope, que mostra que de 2014 para 2015, o ex-presidente Lula teve uma perda muito grande de intenção de voto, gente dizendo que não votaria nele de jeito nenhum, saltou de 33% para 55%. Essa perda progressiva da intenção de votos é um efeito da crise política, da crise econômica, de resultados da Lava Jato, ou é desgaste do PT no governo por tanto tempo? Primeiro, que a pesquisa também tem um outro dado interessante. Mostra que o Lula tem 23% de votação se fosse candidato. Está em primeiro lugar. O segundo aparece o Aécio com 15%. Então é interessante a gente fazer essa leitura das duas faces dessa pesquisa. E é óbvio que a rejeição de todos os candidatos cresceu muito. A Marina foi para 50%, o Sérgio 54%. Então, eu acho que assim, a pesquisa tem vários aspectos a serem analisados. É óbvio que o PT vem sofrendo ao longo dos últimos meses e anos uma ação muito forte de desgaste. E isso reflete na pesquisa, não tenha dúvida. Agora, insisto, o PT ainda é um partido que tem uma
capilaridade muito grande, que tem uma força enraizada nos estados, nos municípios e reage com as filiações, reage com os atos. Isso tem uma importância muito grande. Agora, nós não podemos negar que há um momento difícil, não só para o PT, mas para o PT em especial. Agora, o PT se propôs uma luta para o resgate da imagem, que foi inclusive chamada para a sua entrevista no aniversário do partido, no Congresso e nas várias correntes dentro do PT, um empenho muito grande nesse sentido, com ideias que são diferentes, mas sempre com essa de resgatar aquilo que fomos. E vocês... Então, realmente, o senhor já disse que estão atuando, estão filiando mais gente, tá? A capilaridade, estão tentando uma expansão. Mas o que eu quero saber é o resgate daquela imagem, da confiança que o PT já inspirou na população, da luta pela justiça social, pela bandeira da ética, algo que foi implodido pela crise, por tantas denúncias, por tudo isso que todos sabemos. A indagação, a pergunta, o senhor tem indicadores que tenha havido algum avanço nesse resgate da imagem do PT? Então, acho que aqui é importante destacar o que significa o PT ao longo desses últimos 14 anos no governo federal e nas várias administrações por onde o PT passou e administrou. O PT tem políticas públicas que têm dialogado com os que mais precisam. Esse é um legado que nenhum outro partido tem. A inclusão dos mais pobres na economia, o investimento na educação, são ações que o PT fez e que é marca do PT. Então, esse legado ninguém pode tirar do PT. E é esse debate que nós temos feito. Nós fizemos atos públicos em defesa do PT, nós vamos fazer essa campanha de filiação nacional. Essas ações ajudam e reforçam a imagem do partido. Um partido que tem uma postura clara na defesa de políticas públicas e no resgate da sua imagem que tem sido desgastada. Agora, é importante ressaltar aqui, Maria Lídia, o PT é uma instituição. Pessoas erram no PT, no PMDB, no PSDB, em todos os partidos. O que nós não podemos é jogar fora o legado que o PTT tem e é isso que nós estamos fazendo com esses debates e com essas filiações. Muito bem, eu agradeço a sua entrevista. Eu que agradeço. Boa noite e boa sorte. Muito obrigado. Estela. Voltamos a falar da manifestação do movimento Vem Pra Rua, que fecha parte da Avenida Paulista neste momento. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Carla. Olha, os manifestantes seguem aqui pela Avenida Paulista, que está interditada no sentido Paraíso. São cerca de 100 pessoas. Eles estão agora em frente ao prédio da TV Gazeta. O destino desse grupo é a sede do PMDB em São Paulo. A ideia é aumentar a pressão sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é do PMDB, a quem cabe aceitar ou não o pedido de afastamento da presidente. Bem, há cerca de 10 dias, um novo pedido de impeachment foi protocolado. Com vocês no estúdio. E você vai ver a seguir, no Iraque, dezenas de reféns do Estado Islâmico são libertados por soldados turcos e americanos. E o resgate dramático de um bebê sírio. Pescadores turcos salvaram a criança que boiava com um colete salva-vidas depois do naufrágio no Mar Egeu. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Anti-Sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Na crise, a gente se vira como pode. Afinal, tem que pagar prestação, aluguel. É muito pratinho para dar conta. Mas o prato do almoço, o governo do estado de São Paulo garante com o Bom Prato, o maior programa de alimentação popular do Brasil, com almoço a R$1. Faz a diferença no final do mês, pra mim, show de bola. Ajudar quem mais precisa é pensando em você que o trabalho não para. Governo do estado de São Paulo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é?
Em momentos de crise, não dá para ficar parado. É como a Priscila, que abriu uma empresa de decoração de festas. O Jair, que começou a fazer artesanato. E a Rosana, que abriu sua própria fábrica de sabonetes. O que a Priscila, o Jair e a Rosana têm em comum? Todos tiveram a ajuda do Banco do Povo, que já financiou mais de 390 mil sonhos. Crédito para quem mais precisa. É pensando em você que o trabalho não para. Governo do Estado de São Paulo. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é... Vem aí, 12º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. E voltamos a falar sobre a Operação Zelotes. O ex-ministro Gilberto Carvalho foi ouvido hoje na Polícia Federal. Carvalho, que foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Dilma, teria recebido um kit do esquema de consultorias envolvidas na suposta compra de medidas provisórias. O ex-ministro foi intimado a prestar depoimento e compareceu espontaneamente. Ele não foi alvo dos mandados de busca e nem de condução coercitiva. O teor do depoimento não foi revelado. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Corinthians manteve a diferença de 8 pontos para o segundo colocado a 6 rodadas do final do campeonato. E na briga pelo G4, o Santos continua em 4º lugar, atrás de Grêmio, Atlético e do Corinthians, é claro. Celso, briga boa. Briga boa. Mas o Corinthians está... Tá sobrando. Vou começar pelo seu Santos, que eu acho que vai te satisfazer. A vaga que está disponível, por enquanto, só tem uma, né? Tudo caminha para Grêmio, Atlético e Corinthians. Está com o Santos, apesar do empate sem gols, com o Figueirense, sábado em Santa Catarina. O São Paulo ficou mais forte nessa briga aí, com o mesmo número de pontos do Santos, com a vitória sobre o Curitiba em Curitiba. O Palmeiras, com a derrota para o Sport, no sábado, perdeu espaço nessa luta por essa 4ª vaga. Já para o torcedor corintiano, aí sim a conversa é outro nível. Com a vitória sobre o Flamengo, o clube está matematicamente classificado para a Libertadores e está cada vez mais perto de comemorar o título. Mais de 43 mil pessoas viram o Corinthians vencer mais uma em casa. Em Itaquera, com recorde de público, o Corinthians derrotou o Flamengo. Wagner Love fez o único gol da partida. Corinthians líder com 70 pontos, 1, Flamengo 0. Em Curitiba, o Curitiba recebeu o São Paulo, que fez 1-0 com Allan Kardec aos 24 minutos. Aos 44, Cáceres deixou tudo igual, 1-1. Mas Alexandre Pato, com um belo gol aos 18 do segundo tempo, definiu o placar. Curitiba 1, São Paulo 2. No sábado, o Palmeiras foi derrotado pelo Sport no estádio do Pacaembu. Marlone fez o primeiro. E André, de pênalti, definiu o placar. Palmeiras 0, Sport 2. E falando dos paulistas, a Ponte Preta se deu mal ontem em Belo Horizonte, né, Celso? Perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Além de Santos e Figueirense, outros 2 jogos terminaram sem gols. Vasco e Grêmio, Chapecoense e Avaí. Vamos então conferir os demais gols da rodada de final de semana do Brasileirão. No Maracanã, o Atlético Paranaense bateu o Fluminense por 1-0 graças a essa cabeçada firme do artilheiro Walter. Foi a 2ª derrota consecutiva do tricolor carioca no campeonato. Quem também venceu pela contagem mínima e com gol de cabeça foi o Internacional. Vitinho, aos 19 da etapa complementar, deu a vitória ao Colorado diante do Joinville. A equipe do técnico Argel soma agora 50 pontos e volta a encostar no G4 do Brasileirão. O Galo recebeu a Ponte Preta no Independência e saiu na frente do marcador com Luan. Giovanni Augusto de cabeça aumentou para os donos da casa
No último lance da partida, Renato Chaves ainda achou tempo para descontar a favor da Macaca, mas já era tarde. Final, Galo 2, Ponte 1. O Cruzeiro, rival do Atlético, foi até Goiânia encarar o Goiás. De Arrascaeta, aos 6 minutos do segundo tempo, anotou o único gol do jogo. Final, Cruzeiro 1, Goiás 0. Bom, e nesse campeonato não tem nada de muito novo com o torcedor, né? Torcedor do time que vai bem está nas nuvens, sorrindo, cantando. Corintiano, por exemplo, está... Corintiano é... Torcedor de time que vai mal está reclamando, xingando o técnico, o juiz, a mãe, não sei de quem. Eu dizia, né, o corintiano está em lua de mel. Agora, outros exageram. Palmeiras já cobrou no sábado e cria um clima tenso para essa partida pela Copa do Brasil com o Fluminense. Houve incidente em Goiânia na partida contra o Goiás. Houve corre-corre em Curitiba. Torcedor entrou, invadiu o vestiário do Curitiba para tirar satisfação com o jogador. Torcedores incomodaram os jogadores do Flamengo no voo. Veja só, no voo. São situações que se repetem. Agora, o que eu acho lamentável, Gambirini, é que se a gente visse esse apetite para mudar o rumo do país, seríamos uma Dinamarca. Pode apostar. Bom, termina hoje o prazo de inscrições para efetivar a candidatura para a presidência da FIFA. As eleições estão marcadas para o dia 26 de fevereiro e neste último dia para a inscrição de candidatos, a UEFA anunciou que o francês Michel Platini, suspenso por 90 dias pela Comissão de Ética da FIFA, está fora da disputa. E quem vai disputar, então? O Zico é um ex-secretário-geral da FIFA, cujo nome agora me escapa, e o Zico ainda pleiteia um lugar, mas está muito difícil. Precisa, mas não creio que vai conseguir. Tá bom. O inglês Lewis Hamilton conquistou ontem em Austin, no Texas, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, o tricampeonato de Fórmula 1. O título fez Hamilton se igualar ao brasileiro Ayrton Senna. O piloto da Mercedes alcançou o primeiro lugar com a ajuda do companheiro de equipe Nico Rosberg, que errou no final e chegou em segundo. Sebastian Vettel da Ferrari ficou com o terceiro lugar. Com esta combinação de resultados, Hamilton alcançou os 327 pontos e levantou o troféu com 3 corridas de antecedência. Já os brasileiros não tiveram tanta sorte. Felipe Massa da Williams abandonou a prova com problemas no carro, enquanto Felipe Nasser voltou a pontuar com o 9º lugar. Bela marca do Hamilton, né? Sem dúvida. Quanto ao Massa, entra ano, sai ano. Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. Estela. Forças curdas e americanas resgatam dezenas de reféns do Estado Islâmico no Iraque. Em um confronto entre forças de segurança da Turquia e terroristas do grupo, deixam 2 policiais e 7 militantes mortos. Uma longa troca de tiros aconteceu quando a polícia turca invadiu mais de uma dúzia de casas numa área de maioria curda, no interior da Turquia. O governo de Ankara disse que uma célula importante do Estado Islâmico foi neutralizada. As autoridades turcas aumentaram as operações contra o grupo terrorista depois do atentado duplo com bombas em Ankara, que matou mais de 100 pessoas. O Estado Islâmico foi considerado culpado. As autoridades curdas divulgaram um vídeo de uma operação ao lado de forças americanas no norte do Iraque, mostrando a libertação de 70 reféns capturados pelo Estado Islâmico. A câmera foi instalada no capacete de um soldado curdo. Ouvem-se tiros enquanto são retirados do cativeiro membros das forças de segurança iraquianas, moradores civis e militantes do Estado Islâmico acusados de espionagem. Os prisioneiros seriam mortos em breve. Um sargento americano morreu na operação. Ele foi o primeiro militar dos Estados Unidos a morrer em solo no Iraque desde 2011. A União Europeia anunciou a criação de abrigos para acolher 100 mil refugiados ao longo da rota dos Balcãs. As medidas foram acertadas na reunião de 11 chefes de Estado e governo de países afetados pelo fluxo de refugiados. Só na Grécia vão ser estabelecidos abrigos para 50 mil pessoas. 30 mil vagas devem ser entregues até o fim do ano. A Frontex, agência de proteção de fronteiras da União Europeia, deve controlar melhor a passagem entre Grécia, Sérvia, Macedônia e Albânia. A grande preocupação da agência da ONU para refugiados é com a aproximação do inverno. A organização alerta que as regras para registro das pessoas que chegam atrasam o caminho. Na fronteira da Sérvia com a Croácia, o funil deixa milhares de pessoas à espera de autorização para passar e depois seguir a rota até a Áustria e a Alemanha.
Na Turquia, 2 pescadores resgataram um menino sírio de 1 ano e meio depois do naufrágio do barco em que ele estava com a família. O pescador percebe que o menino está vivo e o vira de cabeça para baixo para tirar a água dos pulmões. Kaldır yukarı, bacaklarından havaya kaldır, bacaklarından havaya kaldır. Allah'ım yarabbim, nerede bu sahil güvenlik ya? Os pescadores ainda aqueceram o menino com um cobertor. O garoto foi levado ao hospital e agora passa bem. Os 2 pescadores que se tornaram heróis visitaram o menino e a mãe, de 23 anos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. A PM de São Paulo deve ser extinta. Cidade Ocupada discute este tema hoje, 11h30 da noite.